Ok. Boa tarde. Hoje são Boa 19 tarde. de março de 2021. Nós estamos aqui com o nono ano, né? A e B. Hoje é o Dia Mundial do Cuscuz. Então, para quem gosta de cuscuz, o bom hoje é comemorar comendo um cuscuz. Botei até aqui para vocês, ó. É Não isso confiem aí. em quem não gosta de cuscuz. Olha, então, quem não gosta de cuscuz, Ei, vocês vão ter um professor. pé atrás. Oi, Professor, eu oi. vou aqui levar a garrafa de café no quiosque da minha mãe e já volto. Sim, senhor. É Só não rápido, pode uma anotar o bicicleta. cuscuz também, né, professor? Sim, senhor. Tô de bicicleta rapidinho. Vai de bicicleta mesmo que gasolina tá caro, não dá pra ir de moto nem de carro, não. Vamos lá. Deixa eu botar a tela para vocês aqui. Avisem quando aparecer. Apareceu. Lá É. vem Marcos, professor, dizendo que a gasolina já tá 6 conto. Tá por aí mesmo. Tá osso, tá complicado. Antigamente botava. Eu tinha um Fusca, né? Aí o Fusca você desliga e ele continua andando, né? Não trava o volante, nada. Hoje não, hoje se você desligar o carro, trava tudo. Não tem nem como botar o carro na banguela. Desligar e o carro ir sozinho, né? Tá difícil. Olha, é um assunto. A revolta da vacina aconteceu em 1904, né? Portanto, mais de 100 anos atrás. Mas é um assunto que tem um paralelo com o presente, né? A gente está vivendo aí uma pandemia e se tem a discussão aí sobre vacinas e tal, que é um pouco. Parece que a história se repete, né? Mas o trabalho da gente, o trabalho do historiador, é justamente esse: é ver o que manteve e o que mudou, né? O que está igual nos dois processos. Nós estamos vivendo aí dois processos, um segundo processo em que se questiona a vacina, né? Mas nós temos hoje outros elementos que devem ser levados em consideração, tá? Vamos começar aqui. Essa charge, pessoal, essa charge que vocês estão vendo aí, é justamente uma charge do período, ela retrata justamente o conflito em si, houve uma guerra civil, houve um conflito lá no Rio de Janeiro, tá? Esse rapazinho aqui que está no centro da imagem, tá vendo Ô, aí? professor, Foi. o Brasil é exemplo em campanha de vacina, né? Já foi, né? Hoje mais não. Hoje a gente está no rabo da gata. Não, não tem muito para onde do que a gente ensinar hoje, tá? Voltando, esse rapaz aqui, ó, é o Oswaldo Cruz. Ele é um médico sanitarista que vai implementar a vacinação lá no Rio de Janeiro, tá? E nós vemos aqui do lado esquerdo, ó, tem agentes de saúde, todos com chapéu na cabeça, com a cruz, né? E do lado direito, a população que se revoltou contra a, a revolta da vacina, tá? Perdão, se votou contra a obrigatoriedade da vacina. Tem aqui um estandarte, ó, vacina obrigatória, as pessoas jogando coisas, muito revoltados com a situação. Aí nós vamos entender por que isso aconteceu nesse período. Antes de começar a falar da revolta da vacina, nós precisamos entender o que era o Rio de Janeiro no século XX, tá? Primeiro, qual é a capital do Brasil, minha gente? Brasília. Brasília, né? Brasília é a capital do Brasil, mas ela nem sempre foi a capital do Brasil, tá? Antes de Brasília, a capital era o Rio de Janeiro, ok? Então, por isso que os olhos estão voltados para o Rio de Janeiro até final da década de 50, que é quando o Juscelino Kubitschek constrói Brasília. Aí a parte administrativa vai toda para Brasília, que passa a ser a capital federal, né? E aí você vai ter no Rio só mais a questão turística e tal. Bom,
Então, o Rio de Janeiro não era uma cidade planejada, isso é uma herança que vem do período colonial, imperial. Os portugueses, eles não planejavam as cidades, tá? As cidades iam crescendo à torta e à direita, sem muito regramento, tá? É diferente quando você vê uma cidade que ela foi planejada. Se vocês verem Brasília, por exemplo, um dia puderem ir em Brasília, vocês vão ver que é uma cidade toda certinha, toda planejadinha, não tem rua torta, essas coisas, não. É uma cidade planejada para pensando no futuro, né? O Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro era uma cidade toda mal feita, mal construída, tá? Não tinha saneamento básico. As pessoas jogavam lixo na rua. Então, imaginem a sujeira, imaginem o odor que era o Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX, tá? A cidade era conhecida internacionalmente como túmulo dos estrangeiros. Olha, túmulo dos estrangeiros. Por quê? Os estrangeiros, quando vinham, muitos acabavam sendo infectados por doenças e acabavam morrendo, tá? Claro, como eles vêm de uma região que não tinham grandes doenças, o organismo deles não era tão forte quanto as pessoas que já moravam, né, que já viviam no Rio há muitos anos, que nasceram no Rio, por exemplo. Então, era comum que muitos estrangeiros acabassem morrendo. Inclusive, pessoal, existia no final do século XIX cruzeiros, né, navios que saíam da Europa e vinham para a América do Sul, tá? No anúncio, né, na propaganda desses cruzeiros, eles enfatizavam o seguinte: destino direto Buenos Aires, Argentina. Ou seja, eles enfatizavam que não passava pelo Brasil, não ia pelo Rio de Janeiro. Tamanho era o medo das pessoas de passar pelo Rio de Janeiro e ser acometido por alguma doença. Tem noção? Dá para vocês? Olha a imagem que o Brasil já tinha no final do século XIX, né? A capital federal, as pessoas têm medo de vir porque têm medo de pegar doença. Então os navios eles iam direto para Buenos Aires, na Argentina, não passavam pelo Brasil. Apesar de ser a capital do Brasil e grande centro econômico, o Rio ele possuía muitos problemas de saúde pública, e também graves doenças que atingem a população: varíola, febre amarela, peste bubônica. Para quem não lembra, a peste bubônica foi a que matou 1/3 da população europeia no século 13, 14 e 15. É o que nós conhecemos como peste negra. Vocês já ouviram falar, né? Sim, Sim. tenho medo. Pronto. Eu acho que nós falamos disso semana passada, inclusive. Não estou lembrado se foi na sua turma. A peste bubônica, ela não deixou de existir, né? Mas, com o avanço das noções de higiene, de cuidado, saneamento básico, vai diminuir bastante os casos e não deixou de ser uma epidemia, tá? Hoje, isso no início do século XX, tinha ainda peste bubônica no Rio de Janeiro. Hoje existe peste bubônica? Claro, existe, tá? Mas a incidência é muito menor. Você não pode nem comparar com o período em que ela matou aí 1/3 da população europeia. Pessoal, Rodrigues Alves foi presidente do Brasil, tá? Assumiu o governo em 1902, portanto, início do século XX. É esse rapazinho aí com esse óculos bastante estiloso. Nas ruas do Rio, como eu falei, se acumulavam toneladas de lixo, né? Não tinha nem serviço de coleta de lixo, como tem hoje. O vírus da varíola, ele se espalhava, ele proliferava em ratos, mosquitos, transmissores de doenças fatais, a peste bubônica, a febre amarela, e matava aí milhares de pessoas anualmente. É por isso que as pessoas evitavam ir para o Rio de Janeiro. Bom, o Rodrigues Alves, ele vai fazer um projeto de reurbanização da cidade, reurbanização do Rio de Janeiro, tá? Ele quer reurbanizar a cidade e sanear a cidade. O que é sanear? É colocar as ligações de esgoto, tá? Assim o esgoto não vai correr a céu aberto, como acontece hoje. A gente vê isso ainda hoje, infelizmente, em bairros mais pobres que não tem saneamento básico. O poder público, infelizmente, não chega lá, e aí você vê o esgoto correndo na rua, né? O Rio, ele era assim a cidade inteira, não era só um pedaço da cidade, a cidade inteira. Rodrigues Alves, quando ele assume, ele vai tentar aí
resolver essa situação, saneando a cidade e reurbanizando a cidade. Para isso, ele vai chamar duas pessoas importantes. Uma, engenheiro Pereira Passos, e a outra, o médico Oswaldo Cruz, que é esse da foto de baixo aí, esse do bigodinho, tá? Topete e bigodinho, que vai ser aí diretor da saúde pública. O Oswaldo Cruz, inclusive, tinha vindo da França, ele foi estudar lá e tal, então, na época, era uma sumidade, era um cara que era uma referência em saúde pública para o Brasil, tá? Vai se iniciar, então, a construção de grandes obras públicas, o alargamento de ruas, tá? Avenidas e o combate às doenças. Por que alargar ruas, pessoal? Para que o trânsito pudesse fluir mais forte, tá? O Brasil ainda tinha carroça, mas estava começando a chegar os primeiros veículos, né? Então era necessário, já se via aí a necessidade de você fazer ruas que comportassem mais veículos, ok? Bom, deixa eu pular aqui. A política de remodelação da capital federal, Rio de Janeiro, tá? Por enquanto. Ela vai somar a realização de campanhas pela higienização da cidade e a erradicação, ou seja, colocar fim na febre amarela, na varíola, na peste bubônica. Vejam que são 3 doenças muito fortes que matam pessoas, são fatais, né? E que tinha no Rio com certa facilidade, tá? Em 1903, o Oswaldo Cruz, ele vai se tornar o diretor-geral da saúde pública, ele vai criar brigadas sanitárias para eliminar o mosquito transmissor da febre amarela. Então, são equipes que vão de casa em casa para fazer detetização, passar explicar que não pode deixar, por exemplo, vaso, água parada em vaso e tal, essas coisas, tá? Pessoal, isso é feito de forma tranquila e calma? Não. Esse é um dos problemas que vai gerar a revolta da vacina. Isso não é feito de forma tranquila, a população não tinha tanto acesso à informação, também não vai aceitar de forma fácil que alguém, um desconhecido, simplesmente chegue na sua casa e comece a mexer nas coisas. Ninguém gosta disso, né? Não faz sentido alguém chegar na sua casa, simplesmente dizer, isso aqui está errado, isso aqui está errado, faz isso, faz aquilo, né? E se não fizer, vai preso. Não é assim, né? Até hoje não é assim, imagine naquela época. Bom, a reurbanização ela vai sacrificar as camadas mais pobres da cidade. Infelizmente, né, mais um caso em que o pobre ele acaba sendo prejudicado em razão para beneficiar uma outra camada da sociedade. As camadas mais pobres elas vão ser sacrificadas, elas são desalojadas dos seus locais de moradia, que eram geralmente próximos ao seu trabalho, e elas são jogadas para a periferia da cidade, ok? Por que elas são desalojadas dos seus casebres e cortiços? Porque esses cortiços, eles são demolidos para a construção de novos prédios, tá? Cortiço, pessoal, é um prédio com 2 andares, 3 andares no máximo, com pequenos quartos, tá? Eram eram locais, inclusive, muito insalubres, tá? Não tinha, como eu falei, não tinha saneamento básico, então era tudo jogado na rua mesmo, ok? Alguém está pedindo para entrar? Tá, Nicolas. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto de um cortiço para vocês. Século XIX. Vamos ver. Pronto, achei. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Opa, não foi. Ó, vou aumentar a foto, tá? Dá para ver aí? Esse aqui não tinha, era só o térreo. Pronto. Esse aqui era só o térreo, tá? Mas vê que é um amontoado de gente, né? Aqui é o varal de roupa, então não tem muito espaço para nada, tá? Não eram locais muito higiênicos. Mas as pessoas acabavam indo morar lá porque, claro, não tinha para onde ir, para fazer o quê? Né? Para morar onde dá. Em vez do poder público, né, do governo federal, na época, demolir isso daí
e, e construir moradias melhores para essas pessoas, não. Eles expulsaram essas pessoas daí e foram, que acabaram indo para a periferia da cidade, né? Cheguei. Inclusive, esse é um dos fatores que ajuda na construção das favelas no Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro, vocês sabem, é conhecido por ter muitas favelas, inclusive favelas que têm população de cidade, né? Tem favela no Rio que tem 200 mil habitantes, noção. É muita gente, tá? Então, essa população ela vai ser obrigada a mudar para longe dos trabalhos, ela vai para os morros, aonde começa aí a construção das favelas no Rio de Janeiro. Como resultado das demolições, os aluguéis eles vão subir de preço, né? E essa população fica cada vez mais indignada, porque se antes eu pagava, por exemplo, R$ 500 numa casa, num quarto, num cortiço, eu começar a pagar R$ 800 mil, como? Eu não tenho como arcar um aumento de preço tão alto. É mais ou menos o que está acontecendo com a gasolina hoje. Está aumentando, 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 vai ter uma hora que muita gente não vai poder pagar, né? É, Wesley? É isso aí, é isso aí. Ele já se anima. Quando fala em gasolina, ele se Só anima. não pode aumentar meu cuscuz, pronto. Se aumentar Bom, o cuscuz, muita gente morre. é verdade. Olha, além da reurbanização, era necessário combater o mosquito e o rato, transmissores das principais doenças. Por isso, era preciso acabar com os focos da doença, do lixo acumulado e tal. Então, a partir disso também se começa aí a coleta de lixo. Bom, o governo anuncia, então, que vai pagar para a população por cada rato que fosse entregue às autoridades. Aí o brasileiro, né, que é um povo muito criativo, o que é que faz? Começa a fazer criadouro de rato. Meu Deus! A vender. É. Pensei que ia matar. Quê? Matar. Não, o governo diz o seguinte, olha, eu vou pagar agora por cada rato que vocês me trouxerem. Aí os espertinhos vão lá e fazem o quê? Pega os ratos para fazer um criador de rato. Claro, ganhar dinheiro. O brasileiro, ele é um povo... Isso vale ainda hoje? Não, né, seu Michael? Já quer criar rato, é? Eu já ia. O brasileiro é muito criativo, Meu tá Deus. doido? É um povo Eu muito ia na criativo, mata né, aqui de gente? casa, eu ia na mata aqui atrás de casa e ia pegar. Não, hoje não vai, não. Brasileiro é um Eu povo tenho criativo medo de demais. rato e nojo. Pois é, mas na época foi um negócio lucrativo. Se o rato Pessoas... for um hamster, eu quero. Mas aí também é fácil, né? Hamster, não, tem que pegar o de rua. Do esgoto. Rato preto. Olha, falando da reurbanização, vai caminhar paralelamente o processo de reurbanização e o processo de vacinação. 1904, Lei 1261, tornava obrigatória a vacinação contra a varíola. Então, a revolta da vacina se deu por causa disso, por causa dessa lei. A obrigação de se tomar a vacina contra a varíola. A população ela não foi orientada sobre essas decisões e muitos não se conformaram com essa obrigação de tomar a vacina, tá? Não foi feito nenhum esclarecimento sobre a importância da vacina e da higiene, tá? Como eu falei, essa noção de higiene que nós temos hoje, ela é uma coisa muito nova, tá? Ela começa nos outros países, na Europa, por exemplo, no século XVIII, século XIX, mais século XIX, inclusive. No Brasil, isso vai chegar muito depois de 1900, tá? Então, no início do século, a população não tem essa noção de que é preciso tomar um banho regularmente, lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes depois da refeição. Essas noções de higiene não tinha muito na época, tá? As pessoas, inclusive, se vestiam cobrindo todo o corpo, tá? Todo o corpo. Mostrar os braços não era uma coisa normal, então achavam estranho que chegasse o agente de saúde, né, ter que mandar a pessoa levantar o braço para tomar a vacina. Achavam isso uma afronta, era uma ofensa. Imagina, eu vou ter que levantar meu braço, a minha esposa vai ter que mostrar o braço pro agente de saúde? Isso é uma palhaçada, minha gente. Eu vou me revoltar. Esse era o sentimento, tá? Quem não gosta de tomar banho é europeu, né, professor? É porque alguns países são um pouco frios, as pessoas
não tomam tantos banhos quanto nós que moramos numa região mais tropical, que é mais calor. Então, vejam bem, tem essa questão aí também dos costumes da época, tá? Hoje é como as pessoas andam mais soltas, né? Com roupas mais leves. Na época, não. Na época, mesmo nesse calor, as pessoas andavam de cima a baixo cobertas. E era uma falta de respeito, uma falta de vergonha você mostrar parte do seu corpo, inclusive o braço, tá? Outra coisa importante que eu não coloquei aqui, os agentes de saúde, eles iam de casa em casa. Então, muitas vezes, o marido não estava em casa, estava só a esposa, né, que era dona de casa, e o agente de saúde queria entrar de todo jeito para vacinar a mulher. Isso, na época, era considerado uma invasão de domicílio, uma falta de invasão de privacidade, né? Como é que a minha mulher está em casa, chega um cara lá e vai querer ver o braço dela, vacinar, né? Então, isso vai gerar muita revolta. As pessoas não tinham noção da parte boa, né? Da proteção que a vacina poderia oferecer. Não tinham noção, e, por outro lado, o Estado, né, o governo também não explicou. Ele só baixou a lei, olha, a partir de agora todo mundo tem que tomar vacina e pronto, tá? Então, houve aí uma união de fatores que vai levar a esse momento da revolta. Olha, devido às fraudes, o governo suspendeu a recompensa pela apreensão de ratos, tá? Então, o governo, quando soube que estava tendo criador de rato, suspendeu, deixou de pagar aí, e aí quem tinha os seus criadores teve que soltar os seus ratinhos, que voltaram às ruas. E assim a breve profissão de criador de rato morreu no Brasil. Eu acho que deve ter sido o único país que teve uma profissão dessa, né? Criador de rato, para vender para o governo. Nossa. A campanha de saneamento, ela vai ser feita de forma autoritária. As casas, elas eram invadidas mesmo, invadidas e vasculhadas, as pessoas iam atrás, o agente de saúde ia atrás para ver se não tinha, o que tinha de errado, se não tinha uma parada, enfim. Essa insatisfação, ela vai gerar aí a tal da revolta da vacina, ok? Quem que vai estar por trás também, claro, tem toda essa insatisfação na população, mas existem alguns grupos que vão estar por trás alimentando essa revolta, porque tem interesses escusos, tem interesses obscuros por trás. Quem é essa galera? Políticos militares da oposição ajudam a incitar essa revolta, né? Através de notícias de jornal, através do boca a boca, do disse-me-disse, né? A imprensa, ela não perdoava o Oswaldo Cruz e ela fez várias charges ironizando a eficácia do remédio, tá? Olha, eu vou dizer de novo, a imprensa, ela fez várias charges ironizando a eficácia do remédio. Lembra um pouquinho hoje que as pessoas ironizam a vacina, né? A diferença é que hoje a informação existe, né? Na época não existia. É até entendível na época se questionar isso. Essa é uma das charges, tá? Tá aqui o Oswaldo Cruz vestido de rei. Rei Luís XIV da seringação. No caso, tá com uma seringa na mão. Por que Luís XIV, pessoal? Luís XIV foi o rei mais emblemático, foi o rei mais absolutista da França, tá? Ele dizia que ele era o Estado sou eu. Quando vocês botarem no Google a frase, o Estado sou eu, vai sair lá, Luís XIV, tá? Ele era um cara que dizia que só interessava o que ele queria e ponto, acabou-se. Só tem cabeça? É verdade, colocaram uma cabeçona bem grande, né? Parece que não tem nem tronco. Então, eles fizeram uma analogia aí ao fato do Luís XIV ser o cara que não aceitava a conversa, não tinha diálogo com ele, era o que ele queria e pronto. E aí, colocaram a cabeça do Oswaldo Cruz, para dizer que ele estava tendo a mesma postura do Luís XIV. Era o que ele queria e pronto. Tá? Vamos lá. Bom, agitadores eles incitavam a massa urbana a enfrentar os funcionários da saúde pública, tá? Aqueles que iam na casa das pessoas. Esses funcionários, eles eram protegidos pelos policiais, invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força, tá?
à força. Os mais radicais pregavam a resistência à bala, ou seja, pregavam que as pessoas, que os agentes de saúde fossem recebidos à bala, alegando que o cidadão tinha direito de preservar o próprio corpo e não aceitar aquele líquido desconhecido, tá? Voltando, nessa época, as vacinas não tinham a mesma, o mesmo desenvolvimento tecnológico que tem hoje, tá? Então, realmente, para a época, a vacina, ela era uma coisa muito nova, tá? As pessoas, primeiro, não tinha esse negócio de vacinação obrigatória. A gente, quando nasce, né, hoje, quando nascemos, já tem algumas vacinas que são obrigatórias, né? Vocês têm no bracinho de vocês aí uma marca de vacina. Essa vacina, ela foi tomada assim que vocês nasceram, tá? Nessa época, isso não existia. É uma coisa totalmente fora do normal tomar vacina, tá? Então, é daí que vem essa revolta das pessoas naquele período. Era realmente um líquido desconhecido, né? Para as pessoas era difícil imaginar que um líquido numa seringa ia ajudar a acabar com uma doença. Como é que eu vou tomar um remédio que eu não estou nem doente? Né? O pensamento era isso. Por isso que antigamente as pessoas tinham a expectativa de vida menor. Muito, muito menor, exato. Pronto, você falou uma coisa interessante agora, Michael. Se você comparar a expectativa de vida das pessoas de 100 anos atrás para hoje, hoje é muito maior. As pessoas hoje chegam a 70 anos, 80, né? Por que isso? Porque a medicina melhorou muito, né? Hoje você já toma vacina desde que nasce, né? É assim? É sim, parece que é. Não, deixa pra lá. Vale? Não, deixa pra lá. Vale? Não, é porque eu esqueci o nome da vacina que a gente toma no braço. Sim. Também não lembro, não. Tava na ponta da língua e eu ia falar, eu esqueci. É a vacina quando nasce, né? É no braço. BCG? É isso aí mesmo. BCG. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em 100 anos, o brasileiro que vivia apenas 33,6 anos no início do século ganhou 35 anos de expectativa de vida. Ou seja, a expectativa de vida do brasileiro no início do século XX, 1901, era de 33,6 anos. Hoje, a nossa expectativa de vida está beirando 70 anos já, está 68 anos. Então, vejam como aumentou, né, a expectativa de vida. Tem gente que já chega a 100. E muito provavelmente em anos próximos, talvez aumente mais ainda. Exato, a tendência é essa. Cada vez que a medicina vai avançando, né, claro, novas doenças vão surgindo também, né? Há um ano e meio atrás, ninguém nem existia Covid-19. Algumas doenças vão aparecendo. Mas, de modo geral, a medicina ela consegue responder muito mais rápido a isso, né? Se vocês imaginarem que, por exemplo, o Covid-19 foi descoberto em dezembro de 2019. Nós já estamos em março de 2021. Então, em menos de um ano e meio, você já tem aí várias vacinas. Isso há 30, 40 anos atrás era impossível, né? Demorava aí muitos anos para você chegar a uma vacina. Hoje não, hoje é mais fácil. Hoje eles fazem um mapeamento genético do vírus e já conseguem ir atrás dele. Eu vou pegar. Bom, cadê? Nossa, que eu falei. Bom, o descontentamento ele vai se generalizar, né? Vai ser geral, somando aos problemas de moradia e ao elevado custo de vida. Então, lembra que eu falei que vão ser dois processos que vão ocorrer paralelamente. Um, a reurbanização do Rio, e outro, o processo de obrigatoriedade da vacina. Então, são duas coisas que a população não vai gostar. Juntando as duas, minha gente, é a mesma coisa que botar você querer apagar fogo com gasolina, né? Não vai dar certo, não. Entre 10 e 16 de novembro de 1904, você vai ter as camadas populares, elas vão para as ruas, tá? Vai ocorrer enfrentamento, tá? Vou ter que chamar a polícia e tal. O centro do Rio, ele vai ser transformado numa praça de guerra, né?
com bonde derrubado, edifício depredado, muita confusão. Quer dar uma foto aqui, ó? Esse é um bonde que foi derrubado aí, foi virado, né, tombado, pela população na Praça da República durante a revolta. Então, não foi algo tranquilo, não foi um negócio de paz, não. O negócio pegou fogo mesmo. Algumas pessoas morreram, inclusive, nessa revolta, tá? Ela teve apoio dos militares, como eu falei, que tentavam usar a massa insatisfeita para derrubar o governo do Rodrigues Alves. Então, vejam que os militares, podia ser até que eles apoiassem ou entendessem a importância da vacina, mas, como eles queriam derrubar o presidente, eles ajudaram a inflamar as forças populares, né, a população. Alguém me chamou, ninguém encheu, tá. O movimento rebelde foi dominado pelo governo, ele prendeu e enviou algumas pessoas para o Acre. Sabe onde é o Acre, né, pessoal? Sim. Pronto, lá longe. O Acre é longe hoje, imagine o Acre há 120 anos atrás. Não era longe não, só mostrava. Tá? Então, para a época era uma penalização, né? Você pagava uma pena, na verdade, quando você era mandado para uma região tão distante como essa, que era o Acre. Ok? A lei da vacina obrigatória, ela foi... Oi? Nada não, professor. A lei da vacina obrigatória foi modificada, tornando facultativo o seu uso, ou seja, tomava quem queria. Deixou de ser obrigatória. Tá? Ok? Hoje as vacinas elas são obrigatórias, essas que a gente toma quando nasce, né? A beta-CG, por exemplo. Hepatite B, a tetravalente. Acho que são essas que são obrigatórias hoje. Ou seja, todo mundo tem que tomar nos primeiros meses de vida. Ok? E depois você vai mantendo a vacinação em dia para que você não tenha grandes problemas. Inclusive, se vocês forem viajar para fora do país, alguns países, eles exigem que você esteja com seu cartão de vacinação em dia, tá? Porque senão você não consegue nem embarcar. Nem embarcar. E às vezes você consegue, você embarca, quando chega lá no outro país, cadê o cartão? Não tem, volta. Nem entra. Do aeroporto mesmo, já fica lá numa sala para providenciar o voo de volta. Para vocês verem como que é importante essa questão da vacinação. Como hoje é muito mais fácil você sair de um país para o outro, tá? E a pandemia do Covid-19 mostrou isso, tá? O negócio começou lá na China, tomou conta do mundo inteiro, tá? Por quê? Porque as viagens hoje são muito mais fáceis. Então, como hoje esse trânsito de pessoas é muito mais fácil, alguns países, eles colocam barreiras sanitárias, digamos assim, para países que eles sabem que tem problemas. Por exemplo, se estiver tendo uma pandemia aqui no Brasil, só aqui no Brasil, por exemplo, de varíola ou de cólera, é natural que alguns países, principalmente os europeus e os americanos e os Estados Unidos, eles passem a exigir a carteirinha de vacinação para a varíola, para poder entrar no território. Por quê? O medo de essa doença ir para a Europa. Ok? Beleza? Isso é totalmente normal. O único continente que não teve tantos casos de Covid até agora foi a África, mas por uma questão óbvia, né? As pessoas não vão muito para a África. A África é o continente mais pobre do mundo e não é um continente que as pessoas visitem tanto quanto os outros continentes do globo. Ele é meio isolado. Isso, exato. Ela demorou muito para chegar na África. Chegou, tá? Mas não com a força que chegou em outros países, né? Como o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país que é visitado pelo mundo todo. Bom, pessoal, aqui tem um exercíciozinho para vocês fazerem. Tá? Mas antes disso eu queria não. Vamos pegar aí o material dessa semana. Eu peguei. Tá aqui já. Eu peguei. Tá aqui. Deixa eu abrir o meu aqui. Pronto, tá na minha mão já.
Pam, pam, pam. Desconheço essa melodia. Professor, Oi. desculpa ser chata com a pergunta, mas essa tarefa que o senhor vai passar, vai precisar escrever as perguntas? Vai. É quantas questões? Deixa eu ver aqui. Digo já. São 4 questões só, rapidinho. Sim. Saudades, Tá hein, do certo. ano passado, hein? É bom que vocês não estão copiando nem assunto, né? Só as questões desse ano. Aí mais fácil. É. E eu que ainda nem achei o negócio de história aqui no meu livro. Tá lá Na- pro final. Tá na Assim, página assim que ele falou que era pra usar o material, já tava aqui já. 41, página 41, Cecília. Ok? Achei. Pronto. Não está compartilhado aqui não, né? Deixa eu compartilhar. Pronto, esse aqui é o material dessa semana. Que, na verdade, está meio truncado aqui, né? Porque tem esse material Proclamação da República, vocês viram na semana passada, né? De acordo com a programação que nós fizemos com os outros professores. Mas, como tem um problema de impressão, acabou vindo nessa semana. Pessoal, por que... vocês podem perguntar, por exemplo, por que vocês estão tendo esse material em forma de slide e esse outro material em forma de texto aqui, que vem semanalmente. Esse material que está vindo para vocês semanalmente, ele é um material que é mandado em conjunto, tá? Para todas as escolas da rede. Então, todos os nono anos vão receber o mesmo material. Esse material que eu apresento para vocês, ele é mais completo, tá? Ele tem os assuntos que tem nesse semanal, ok? Mas eu geralmente vou um pouco além para explicar algumas coisas que não dá para explicar só de vocês lerem isso aqui. Portanto, é importante que vocês façam os 2 materiais, ok? É o mesmo assunto, mas a abordagem é um pouquinho diferente, ok? Por exemplo, aqui tem o nome dos presidentes do Brasil até 1930. Oi? É assim, é para copiar as questões e as alternativas? Alternativas? Sim, Você está falando desse material, né? sim. Não, desse material não. É Cecília, né? Deixa eu ver. Sim, Cecília. Desse material não. Esse material só coloquem só marca a resposta no papel mesmo. Então é para copiar o quê? O que perguntaram para copiar foi o material da revolta da vacina, que eu vou mandar no grupo. Deixa eu mandar logo, senão eu vou esquecer e vocês vão esquecer também. Que eu conheço vocês. Deixa eu chamar em PDF. Nesse material da revolta da vacina tem 4 questões. São essas 4 questões que tem que copiar e responder, tá? Tá, sem problemas. Deixa eu ver aqui. Da vacina. Cadê o nono A e B? Nono A, mandei. Eita, acho que eu mandei errado, nono A. Que pena. Mandei do nono B. Professor, o senhor viu que o WhatsApp parou? Parou. O meu também. Parou no nacional. Né? Eu queria que tivesse parado por mais tempo. Aí nem tem aula. Só pra não ter aula. Peraí. Pronto. O pessoal do nono A aí, mandei agora. Deve estar chegando para vocês. Se bem que está parado de novo, né? Parou de novo, pessoal? Não. Acho que não.
No meu não chegou aqui, não. No B, não. Professor, mas Nem também no não meu. chegou, não. Nem do meu. Eu acho que parou de novo, isso. Não, mas tem gente falando aqui num grupo que eu tô e tá chegando. É? Então sou eu aqui mesmo. Bom, vamos lá. É, desse material aqui, pessoal, vejam que tem o nome dos presidentes da República Velha. O que é a República Velha? É o período que vai do início da República, 1889, né? Deodoro Fonseca, lembra que eu falei dele? Deodoro Fonseca? Da Fonseca? Que ele era militar, né? Marechal. E o Floriano Peixoto. Os dois primeiros presidentes do Brasil, eles são militares. O que transforma esse pequeno período aí de República da Espada. Lembram disso? Lembro. Aham. Pronto. Bom, República da Espada. Depois dele você vai ter os presidentes civis, tá? Prudente Moraes, que até falei que tem uma cidade chamada Presidente Prudente por causa dele. O Campos Salles, o Rodrigues Alves, que foi presidente durante a revolta da vacina. Nós temos aqui, veja o número 11, quem é? Quem é o número 11 aí? Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, sim, a Paraíba já teve um presidente. Epitácio Pessoa, que é inclusive... Oi? Nada não, professor, Oi? porque sempre a senhora não me escuta. É até Isso, que tem uma avenida, né, professor, com o nome dele. Como é, Wesley? É até tal que tem uma avenida com o nome dele, né? Tem, João Pessoa, não sei se no Conde tem. João Pessoa tem. A principal avenida de João Pessoa se chama Epitácio Pessoa. Eu chamo Tá? de Epitácio e só. Eu também chamo só de Epitácio. Uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem, mas João Pessoa é sobrinho de Epitácio. Tá? João Pessoa, que dá nome à cidade de João Pessoa, ele é sobrinho do presidente Epitácio Pessoa. E ele concorreu a vice-presidente em 1930. Certo? E o senhor Então, a conhece Paraíba... Lula, professor? Oi? E o senhor conhece Lula? Não. Luiz Inácio Lula da Silva, professor? Sim, não. Você fala conhecer pessoalmente? Não entendi. Não, eu tô falando que o senhor conhece, né? Pronto, Sim, eu tô conheço, falando. conheço. Conheço, sim. Lula, inclusive, é aqui de Pernambuco, né? Ele é pernambucano. Deixa eu ver. Sim, então é isso, pessoal. A Paraíba teve uma certa relevância política aí, nacional, nessa Primeira República, com o Epitácio e também com o João Pessoa. João Pessoa, inclusive, nós vamos ver isso mais na frente. João Pessoa, a morte dele vai ser o estopim para a Revolução de 30. Então, veja aqui que só tem 13 presidentes e termina no tal do Washington Luiz. Por que no Washington Luiz, professor? Porque o Washington Luiz, a partir do Washington Luiz vai ocorrer a Revolução de 30. Então, o sucessor, que seria Carlos Prestes, ele não assume por causa da Revolução. Quem assume é Getúlio Vargas, começando assim a era Vargas. Professor, falar em Oi. política, você ouviu o novo ministro da Saúde? Eu acho que é ministro da Saúde que se fala. É paraibano, médico paraibano. É um militar, né? Não, ele é militar não, ele é civil. Ministro da Saúde, deixa eu ver aqui o nome dele. Marcelo Queiroga, ele é civil. Mas é o ministro da Saúde daqui Se ou do durar Brasil? 7 meses é muito. Não, ele é o ministro da Saúde Nacional. Não é o secretário de Saúde do Estado, não. Ele é ministro nacional. Falou alguma coisa, Bruna? Falei não. Tá. Bom, nesse material aí tem uma periodização, tá? Sobre a República, Primeira República. Pessoal, vocês vão ver o mesmo período sendo chamado de Primeira República ou de República Velha ou de República Café com Leite. Tem 3 nomes, tá? Ok? Uhum. Veja se agora foi, acho que agora foi o material. Chegou aqui. Chegou, professor. Chegou pra mim. Chegou, né? Pronto. Chegou. Acho que era o meu celular mesmo que tá. O nono A, chegou 1 ou 2 arquivos, porque eu mandei um errado no início. Deixa eu ver aqui. Tu é do nono A? 1, né? Pronto. Bom, tem 3 fases aí da República, tá? República Velha, Primeira República ou
República Café com Leite, consolidação, que é 1889 até 1898. A institucionalização, que vai até 1921, é quando a estrutura política ela é consolidada, tá? Inclusive, esse período é mais marcado pela política dos governadores e tal. E aí vem a crise, que é de 1921 até 1930, quando acaba a Primeira República, vem a Era Vargas. Ok? Tem algumas características, eu já falei sobre isso com vocês: mondonismo, coronelismo, clientelismo, que é a troca de favores, né? Sim, vamos para a atividade, vamos lá. Questão 1. Correspondem aos governos militares de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, responsáveis pelas instalações e consolidação do regime republicano. Qual é a república, ou como é que é chamado esse período em que Da Deodoro da espada. Fonseca... Da espada. Exatamente. Da espada. República da Espada. Muito bem. República da Espada. Oligárquica, monárquica, café com leite não tem nada. A pior alternativa para se marcar seria a república monárquica. Pessoal, república e monarquia são duas formas diferentes de governo. Não tem como juntar os dois na mesma frase, não. Tá? República monárquica não vai existir nunca. República café com leite é o período aí da política café com leite. Não é chamado de república café com leite, é chamado de política café com leite. 2. Tradicionalmente, o termo República Velha foi cunhado para identificar o período que vai de 1889 até 1930. Perfeito. Fale as características desse período e outras questões subjacentes. Sobre, né? Assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Os dois primeiros governos da recém-inaugurada República Brasileira eram militares. Tá certo isso? Eu coloquei falso. Os dois primeiros governos da recém-inaugurada República Brasileira eram militares. Coloquei verdadeiro, professor. É verdadeiro, não é o Floriano Peixoto e o Marechal Deodoro da Fonseca? Eles eram militares. Ok? Então, Eu nem respondi, mas vou tentar aqui acompanhar. vê. Tá? Então, já mata aí a A e a D, né? Que já começa com F, tá errado. Com o novo regime, surgiram divergências tanto no meio militar quanto no civil. No meio civil, as disputas ocorriam, sobretudo, no campo ideológico, entre três correntes: liberalismo, jacobinismo e positivismo. E aí? Eu acho que é fácil, Verdadeiro. nunca ouvi falar. Eu coloquei falso. É falso por causa do jacobinismo. Os jacobinos, eles foram um grupo político na França. Não veio para Então cá. é a C, né, professor? Então é a C. É a C? É mesmo. Já matou. Vamos ver as outras, só para garantir. Pode-se afirmar que os governos do... Oi? Tem uma coisa aqui rapidinho. Tem 5 alternativas para... Aliás... 1, 2... 5 frases. É a C, professor. E 4 só. 4 verdadeiro e falso. Sim, mas é porque não é na ordem, você vai marcar qual é a ordem correta dos V e Fs. Por enquanto tá V e F, né? Vamos ver na terceira frase. Pode-se afirmar que os governos do período conhecido como República Velha implementaram medidas sociais de grande alcance, beneficiando a sociedade brasileira como um todo e visando acabar com as desigualdades sociais no país. Minha gente, está certo? Minha gente. Não. Claro que não. Acabamos de ver a reurbanização do Rio de Janeiro, né, no início do século XX, que fez o que com os pobres? Jogou para os morros. Tá? Então essa aí está totalmente errada. Não tem nem o que falar dela, bichinha. Entendi o que você falou. Tem cinco... Eu ia falar isso agora. Tem 5 coisas e tem só 4. É verdade, é verdade. Então, é verdade, tá errado essa coisa. Mas vamos lá. Então, tá errado também essa terceira alternativa. O Brasil
da chamada República Velha era um país, sobretudo, rural. Correto. A agricultura permanecia como principal atividade econômica. Correto. Tá certo. O Brasil só vai se industrializar no final da década de 50. Tá? Vai ocorrer o primeiro processo aí. O Vargas traz muita coisa na década de 40, tá claro, mas um outro grande surto de industrialização é só com Juscelino Kubitschek no final da década de 50. Bom, a última questão, a última alternativa aí, durante o período denominado República Velha, paulistas e mineiros se alternavam na presidência da República. Esse revezamento fica conhecido como política café com leite. Tá certo também. Seria a letra C, né? Só faltando colocar aqui mais um Vzinho aqui. A ordem seria, então, V, F, F, V, V. Pessoal, lembra por que política café com leite? Eu lembro. Por É quê? que Porque um fabrica café e o outro fabrica leite. Isso. Um produzia café, que era São Paulo, e Minas produzia leite. Uhum. Terceira questão, quem eram os grupos que formavam as oligarquias na Primeira República? E aí, acabamos de falar. Assim, aquele Deodoro da Fonseca, né? Não. Quem eram os grupos que formavam as oligarquias, os grupos que Aqui. dominavam o poder? Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais? Isso. Os estados estão corretos. Mas vocês podem complementar. Professor, Oi. qual a um que eu acho que eu perdi? A primeira. A 1 é a letra A. Letra A, República da Espada, né? Isso, duas espadas. Ó, quem eram os grupos? Você está certa em relação aos estados, tá? Mas vocês podem acrescentar que os grupos que formavam as oligarquias, eles eram os grandes produtores rurais, tá? Especialmente de São Paulo, que plantavam café, e de Minas Gerais, que produziam leite. Professor, Quem tá me vendo aí? afinal, qual é a resposta? Cecília, com sua voz, não é Cecília não. Quem responde aí? Bruna, desliga o microfone. Ai, desculpa. Bruna tá correndo, tá fugindo de quem, Bruna? Calou, professor. Professor, Deixa eu afinal, ver. qual é a Oi. resposta da 3? Peraí. Tá aqui, ó. Oligarquia. Não, ela não botou. Tá, eu vou escrever aqui para vocês, vocês copiam, tá? Tá. Tem como escrever aqui? Deixa eu ver. Eu vou levar pro... Deixa eu aumentar. Quem eram os grupos que formavam... Eita, não aparece só vocês, não. Peraí. Ah, meu Deus. Para aparecer aí, me avisa, tá? Apareceu. Apareceu. Pronto. Quem eram os grupos que formavam as oligarquias? Então, vamos lá. Grandes produtores rurais, dos estados de, vamos lá, São Paulo, produtores de café, Minas Gerais, produtores de leite, Rio de Janeiro, onde era a capital do país, Rio Grande do Sul,
Quem mais? Bahia, Paraíba. Ok? São esses estados, quem falou mais estado aí, não foi? E São esses. Pernambuco, professor, que Bruna falou. Sim, Não sei se Pernambuco. você quer dizer. E Pernambuco, claro. Pronto. Ok? Nem todo mundo coloca a Paraíba aqui, mas eu gosto de colocar porque a Paraíba ela teve uma influência política muito grande nesse período, tá? Tanto que teve um presidente paraibano. Quando terminar de copiar, me avisem que aí eu volto para lá, tá? Terminei. Eu também. Eu também. Os outros e outras. Calma que eu tô Eu já. terminando. Eu terminei já. Lohane, Cauana, Nicolas. Eu já terminei. Já acabei. Posso ir, pessoal? Pode. Eu tiro o print, eu vou tirar print e mando no grupo. Pronto. A minha internet tinha caído. Tu foi buscar? Foi, Bruno? A professora caiu aqui do nada o negócio. Aí eu fiquei. Tirou print? Tirei, já mandei. Pronto, vou. Na rápida. Vou mandar você, vou colocar você como presidente de turma. Vamos lá, voltar aqui. Cadê o material? Tá aqui. Sobre República Velha, responda o que era o coronelismo, o que era o clientelismo. Bem facinho, né, pessoal? Tá até aqui no material, ó. Coronelismo, prática em que o coronel, grande proprietário de terra, exercia seu domínio sobre as populações locais, de forma a conquistar os votos que eram necessários para atender os interesses da oligarquia estabelecida pelo governo federal. Tá? Lembra, Eu vocês amo. lembram? Eles Oi? botaram um espaço muito pequeno. Sabe o que eu amo? O espaço bem pequenininho e a resposta do tamanho do mundo. Coloca no Zero caderno. No meu caderno já tem anotado isso, que você já passou atividade sobre isso. Exato, exato. Lembra como é que era bem tranquilo, né? A forma que eles convenciam as pessoas Uhum. a votar? Muito tranquilo, tranquilíssimo. Melhor impossível. E o clientelismo é a troca de favores que é praticada entre dois atores politicamente desiguais. Tá? No caso, o clientelismo usado era entre o governo federal e o governo estadual, né? O governador estadual. Na verdade, não era chamado governador, na época era chamado de presidente do estado. Ok? Então, tinha o presidente do país e o presidente de cada estado. Ok? Alguma dúvida? Não. Posso fechar a conta, passar a régua e fazer a chamada? Pode.